Olá, meus amigos! Mais uma vez eu venho aqui anunciar a poderosa Palavra de Deus. E hoje eu tenho uma mensagem muito especial para compartilhar com todos vocês. O tema é Abrindo Buracos no Telhado. Daqui a pouquinho você vai entender a razão desse tema. Você está chegando no nosso canal agora e ainda não se inscreveu? Inscreva-se, clique aqui no sininho das notificações para você receber os avisos quando os novos vídeos chegarem aqui no canal. E se você achar interessante esse vídeo produtivo, se você achar que tocou a sua vida, compartilhe com os seus amigos esse vídeo, copie lá o link do vídeo e compartilhe com seus contatos do WhatsApp. Outras pessoas serão abençoadas. E eu espero que hoje seja o dia da sua bênção. Vamos entrar na mensagem e aprender sobre abrindo buracos no telhado. Muito bem, meus amigos, e hoje na nossa mensagem diária nós vamos aprender esse tema muito interessante, abrindo buracos no telhado. Geralmente, quando se fala em abrir buracos, a nossa mente já imagina abrir um buraco na terra, mas nós vamos aprender algo diferente hoje, abrir buracos no telhado. Vamos ter aqui uma lição interessantíssima em um dos dias do ministério de Jesus, que fala sobre cura, que fala sobre perseverança na fé, que fala sobre amor ao próximo. Está muito interessante essa mensagem. Veja o que diz a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, ao ponto de não caberem nem mesmo junto da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Nisso, vieram alguns a trazer um paralítico, carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Vamos aprender algumas lições aqui importantes antes da gente ver aqui o glorioso milagre da cura, a grande bênção que esse homem recebeu. O versículo 1 diz que as pessoas souberam que Jesus estava em casa. Os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, de escola, eles precisam saber que Jesus está na nossa casa. E como é que eles vão saber que Jesus está na nossa casa? Pelas nossas atitudes. Você é uma pessoa que compra e paga? Você é uma pessoa que conversa com aqueles que são da sua religião e com aqueles que não são da sua fé, da sua religião? Ou você se acha alguém muito especial? Você acha que a religião do outro, a filosofia do outro é menor que a sua e por isso você não conversa, não fala, não dá um bom dia, não dá um olá, não cria um ambiente saudável ao redor onde você mora? As pessoas precisam saber que Jesus, ele está na sua vida, que Jesus está na sua casa. Jesus, ele ia a todos os lugares. Jesus ia à praia, ele falava com os pescadores. Jesus ia aos mercados. Jesus ia onde as pessoas estavam, as sinagogas, ele estava em todos os lugares onde as pessoas estavam. E ali ele pregava a palavra de Deus. Ali ele anunciava o reino de Deus. Ele foi ao cemitério e ele libertou um homem que morava no cemitério. Ele foi na casa de Jairo e ressuscitou a filha de Jairo. Jesus, por onde ia, ele fazia as obras de Deus, ele fazia ali acontecer as operações de Deus. E as pessoas sabiam que aonde Jesus estava, ali acontecia algo diferente. Nós que somos povo de Deus, temos o dever de sermos pessoas melhores. Você pode ajudar o seu próximo? Ajude. Se está na sua condição, doar uma cesta básica para uma família necessitada, que você sabe, às vezes é um vizinho, ajude. Muitos dizem, mas não é o meu problema, essa pessoa, ela está sempre nessa vida, mas se você tem condições a ajudar, ajude. Você leva a cesta, você faz uma oração e daqui a pouco essa pessoa já não vai mais precisar dessa cesta básica
você vai oferecer essa cesta básica para outra pessoa. Você tem na sua casa coisas que você não usa, que você pode doar para quem está precisando. Procure saber quem precisa. As pessoas precisam conhecer e saber que Jesus, ele está na sua casa. Através do seu sorriso, através da sua bondade, através das suas orações, através de vários instrumentos que você pode usar para abençoar a vida dos outros que estão ao seu redor. Você não foi colocado ou mora ou está em uma família por acaso. Deus tem um plano na sua vida. Aqui diz que as pessoas souberam que Jesus estava naquela casa. Então as pessoas começaram a se aglomerar naquele local. Diz aqui o versículo 2 assim: ajuntaram-se, pois, muitos ao ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Meus amigos, nós temos que anunciar a palavra de Deus. Muitas pessoas, elas perdem tempo, às vezes até mesmo aqui através da internet, falando mal dos outros, criticando a religião A, a religião B, falando mal de uma pessoa, falando de outra, falando tantas coisas, e nós devemos ocupar o nosso tempo falando da palavra de Deus. Nós não temos que propagar as más notícias, mas Jesus, ele nos mandou pregar o evangelho. E o evangelho, essa palavra significa a boa notícia. Nós temos que pregar as boas notícias, trazer as coisas boas para um mundo que está tão triste, um mundo tão escuro, um mundo tão cheio de problemas, de dificuldades. Vemos aí a guerra, as pestes, a fome em vários lugares, tragédias. Nós precisamos anunciar o evangelho. Em vez de ocupar esse espaço ou qualquer outro espaço, falando mal das pessoas, falando mal das religiões, dizendo que essa pessoa é boa e a outra não é, não. Nós devemos ocupar esse espaço falando de Jesus. Jesus estava ali naquela casa e ele estava fazendo o quê? Ele estava anunciando o evangelho. Olha o que diz o versículo 2. Ajuntaram-se, pois, muitos à porta, e a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra de Deus. Jesus estava sempre anunciando a palavra de Deus. Diz a Bíblia, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Nosso coração precisa se encher da palavra de Deus. Nós vivemos num mundo recheado de avareza, em que as pessoas elas estão ali amando as coisas e usando as pessoas. Você tem que amar as pessoas e usar as coisas. Você tem que ser bênção. Você tem que amar o seu próximo. Esse é um dos mandamentos de Jesus. E diz aqui então, versículo de número 3. Nisso, vieram alguns trazendo um paralítico, carregado por 4. Aqui que a mensagem começa a pegar o seu conteúdo principal. Aqui diz que vieram 4 homens carregando um paralítico. Carregar um paralítico não é nada fácil. Talvez a longa distância eles vieram carregando esse paralítico. Mas por que eles estavam fazendo isso? Porque eles tinham uma esperança, eles tinham uma fé que a vida desse paralítico podia mudar. Esses 4 homens, diz aqui a Bíblia, que eles estavam levando esse paralítico até Jesus. Eles estavam se esforçando, se empenhando para ajudar uma pessoa. Nós temos que ser, como esses discípulos aqui, alguém que leva as pessoas a Cristo. Foi feita uma pesquisa recentemente que no Brasil e em outros países existem os chamados desigrejados. O que são os desigrejados? São aquelas pessoas que um dia aceitaram a Jesus, foram convidados para ir a uma igreja e eles foram, frequentaram, se batizaram, alguns até se tornaram obreiros, pregadores, mas por algum motivo, alguma coisa aconteceu, e às vezes são vários os motivos, essa pessoa sai dessa igreja. E passou então a não congregar em igreja alguma. São os desigrejados. Foi um trabalho muito grande para levar essa pessoa a Cristo. E algumas coisas aconteceram e hoje essa pessoa se tornou um desigrejado.
Vê-se muitos pregadores ali reclamando, olha, está difícil, as pessoas não querem saber de Deus. Mas aquelas pessoas que saíram da sua igreja, você já foi atrás delas para saber por que elas saíram da sua igreja? Quais foram as razões que elas saíram da sua igreja? Às vezes você está assistindo aí, você é um pregador. Qual foi a razão que essa pessoa saiu da igreja? Por quê? Será que eu posso fazer alguma coisa para essa pessoa voltar? Será que eu a ofendi? Será que eu fiz algo que magoou essa pessoa? É importante. Porque a Bíblia diz aqui que esses 4 homens estavam se esforçando para levar alguém a Cristo. E alguém que já foi levado a Cristo, às vezes está sendo tirado da presença de Jesus por uma pessoa. A Bíblia diz que ai daquele que escandalizar um destes meus pequeninos. Bom seria que o tal nem houvesse nascido. Fica aqui um recado, uma revelação de Deus aqui, talvez. Você está ouvindo aí? Vovó dizia, se a carapuça serviu, use-a. Versículo de número 3 diz assim, nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por 4. 4 homens estavam se esforçando para levar esse homem até Jesus. Que coisa linda! Quando alguém se esforça para levar alguém até a Jesus, eles se esforçaram. Só que havia um problema. O versículo 4 diz assim, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Imagine que a cena. Eles chegam lá, a casa está lotada e não tem como entrar, ninguém queria dar passagem. Eles podiam voltar com aquele homem paralítico, mas eles tinham uma fé. Nós vamos colocar esse homem diante de Jesus. E esse homem será curado. Essa é a nossa fé. E eles então ali olharam e bolaram uma ideia. Nós vamos fazer um buraco no telhado. Nós vamos colocar esse homem diante de Jesus. Não importa o esforço que nós vamos fazer, mas nós vamos colocar esse homem diante de Jesus. Às vezes você tem um parente que é problemático, que é paralítico, que não anda. Fisicamente ou às vezes espiritualmente. Uma pessoa usuária de droga, com problema de vício. E o que fazer com essa pessoa? Desistir dela? Ele é um paralítico, ele não anda na fé. Estes homens se esforçaram, uniram forças para abençoar uma pessoa. Não podiam entrar pela porta, então eles fizeram um buraco no telhado. Devem ter colocado ali uma escada, amarrado com a corda, foram se esforçando. De repente, aquela reunião parou, que o telhado começou a aparecer um buraco lá e as pessoas, o que está acontecendo aqui? Imagina a cena. E aí, de repente, a claridade começa a entrar e desce um homem amarrado por uma corda. Jesus parou para olhar, ele que estava ali anunciando a palavra parou. As pessoas que estavam ali começaram a olhar para o telhado, o que está acontecendo aqui? Está entrando um homem pelo telhado? Que maluquice é essa? O que está acontecendo aqui? Olha só, o versículo 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados são os teus pecados. Mas aquele homem foi ali para receber perdão de pecado ou para ele deixar de ser paralítico? Nesse caso aqui, esse homem estava recebendo o perdão dos pecados, porque através do perdão dos pecados ele receberia todas as outras bênçãos. O pecado é um mal que nos desconecta de Deus, é por isso que Satanás tenta você todos os dias para que você peque, se afaste de Deus, para você perder as bênçãos. Veja o que Jesus diz, vamos ler mais uma vez. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados são os teus pecados. Jesus viu a fé de quem? Dos 5, os 4 que estavam levando e o homem que estava sendo levado. Todos eles acreditavam. Por que aquele homem foi? Porque aquele homem aceitou ser amarrado? Porque ele tinha fé. A fé é a certeza. Eles tinham certeza, convicção que eles conseguiriam a bênção. Você precisa saber o que você quer. Qual a sua convicção? Qual a sua fé? O que você acredita? Você desiste logo quando vê um obstáculo? Eles viram um obstáculo, mas aí eles sentaram, vão planejar uma coisa aqui. Nós precisamos vencer isso aqui. Eles tinham a fé, apareceram os obstáculos e eles venceram esse obstáculo. Diz aqui, Jesus vendo a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estava ali assentado alguns dos escribas que razoavam em seus corações, dizendo, por que ele fala assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um só que é Deus? Mas Jesus logo
percebeu em seu espírito que eles assim diziam entre si e perguntou: por que arrazoais deste modo em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo seu leito, saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilhavam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Observe isso aqui. A fé desses 4 homens, mais o paralítico, fez com que eles vencessem distâncias, cansaço, obstáculos, vencesse o obstáculo que estava ali, que era impossível entrar naquela casa. Eles abriram um buraco no telhado da casa e entraram. Quando as coisas estiverem difíceis, abra um buraco no telhado, clame a Deus, busque as coisas do céu. A palavra de Deus diz para nós buscarmos as coisas que são de cima e não as que são da terra. Busque as coisas do alto, porque elas virão. Diz aqui que eles se maravilhavam e disseram: nós nunca tal vimos isso. Eles nunca tinham visto aquela obra. Por quê? As pessoas estão acostumadas a abrir buraco na terra. Eles abriram um buraco no telhado. Eles abriram um buraco nos céus. Abra um buraco nos céus, através da sua oração, através da sua fé, através da sua perseverança, da sua insistência, porque vai acontecer. E as coisas acontecem, muitas delas nós a provocamos para que aconteça. Você não tem que ser aquela pessoa que cruza os braços e diz: seja o que Deus quiser. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Não é bem assim que funciona. Jesus mandou a gente pregar o evangelho. Por quê? Porque se pregarmos, vai haver a conversão. As pessoas não vão se converter sozinhas. As plantas, elas não crescem por acaso. Nem a erva daninha cresce por acaso. O vento soprou, levou semente, a semente caiu e germinou. Nem a erva daninha cresce por acaso. Nada acontece por acaso. Deus enviou Jesus a esse mundo para, através de Jesus, a salvação. Ela não aconteceria de maneira espontânea ou gratuita. As pessoas não recebem o evangelho assim. Respirei e recebi o evangelho. Não, alguém pregou, alguém falou, alguém insistiu, alguém orou. Eles provocaram esse milagre através da fé. Provoque o seu milagre. Se você enfrentar um obstáculo, vença esse obstáculo. Vença as barreiras, porque Deus será com você. Abra buracos no telhado. Abra buracos nos céus e não na terra. A Bíblia fala que quando o povo de Deus estava sendo oprimido pelos midianitas, o povo de Deus começou a abrir buracos na terra. Eles faziam covas, eles faziam ali, abriam buracos nos lugares para se esconder dos midianitas. Em vez de clamarem a Deus, abrir buracos no céu, abrir buracos no telhado. Abra buracos no telhado através da sua oração, da sua fé. Se você encontrar obstáculos, persevere. Deus será com você. Tenha certeza disso. Guarde essa palavra. Se você achou interessante, compartilhe com alguém. Abençoe a vida de outros. Eu quero orar. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Querido Pai, eu apresento ao Senhor todos os nossos amigos que acompanham a essa transmissão e eu peço uma bênção sobre todos, que o Senhor venha curar, libertar, levantar, restaurar essa pessoa que está aí deprimida, desesperada, curar essa pessoa que está doente, levantar esse empresário falido e dar a vitória. Meu Deus, eu oro abençoando a todos, eu repreendo todo o mal, digo Satanás, você perdeu, pega tudo que é seu, sai dessa vida em nome de Jesus e amém. Meu amigo, que Deus abençoe e até a nossa próxima mensagem em nome de Jesus.